Cadê? Estão vendo aí a tela direitinho? Sim. Show de bola. A gente, na aula passada, comecei a falar sobre isso aqui, né? Comecei a dar uma introduçãozinha só, falando sobre que pra gente o bom é mais fácil a base decimal, mas que para computador a base binária é mais fácil e tal, né? E falamos um pouquinho sobre isso, sobre overflow e underflow, né? Overflow é quando você faz uma operação cujo resultado é maior do que o máximo que eu consigo representar. Tipo assim, se eu definir que para representar os números eu vou usar 3 algarismos, ou seja, de 0 a 999, pode ser que eu faça operações com esses números e o resultado dê um valor maior do que o que cai em 3 dígitos, né? Tipo, se eu somar 600 com 600 dá 1.200, que aí são 4 dígitos. O resultado não cabe em 3 dígitos. Ele é maior do que o máximo, né? Então, isso aqui é um overflow. E o underflow é quando o resultado é menor do que o mínimo. O mínimo era 0, eu tive um resultado negativo aqui, né? Então, isso aqui é um underflow. Isso aqui é um resultado que não dá para representar, né? Não é nem overflow, nem underflow. Nem é mais do que o máximo, nem menos do que o mínimo. É um número aí no meio do caminho, mas que eu não consigo representar, porque eu só estou representando números inteiros. Isso é só uma curiosidade, né? A gente vai ficar falando aí, às vezes, em overflow, underflow, aí sempre que eu falar nesse termo, eu volto no que significa. Mas são termos muito usados, né? Tanto underflow quanto overflow. Beleza. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o sistema de numeração. Primeiro vamos falar sobre o que a gente está habituado, que a gente viu lá desde o prézinho lá com a tia Jussara, né? Desde quando a tia Jussara ensinou para a gente lá a contar, que a gente está acostumado com esse número, com esse sistema numérico, né? Então é mais tranquilo aí para a gente. Mas eu vou falar nele primeiro, apesar de parecer bem óbvio, porque a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente usa para ele para entender melhor as outras bases. Então vale a gente rever isso aqui. A gente vai começar a falar primeiro, então, na base decimal, que a gente usa 10 símbolos numéricos, de 0 a 9, né? São 10 números, porque o 0 é um dos números, né? Então, a base decimal, 10 números, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanto que a gente não tem um símbolo para representar o 10, né? Que seria o 11º símbolo. O 10 a gente já representa com 2 algarismos, né? 2 símbolos, um do lado do outro, né, que é o símbolo 1 junto do lado 0. Aí o 11 é o símbolo 1 do lado 1. 12, 1, 2, e assim por diante. Então, o nome da base numérica em função do número de símbolos utilizados. Tá? Beleza. E aí, o sistema numérico, na verdade, todos os sistemas numéricos que a gente vai ver são sistemas cuja representação é uma representação posicional, a gente fala. Significa que cada algarismo ele pode ter valores diferentes de acordo com a posição dele no número, né? Como assim de acordo com a posição dele no número? Vamos pegar aqui esse número aqui, ó. O número 99. Os dois algarismos são iguais, mas esse 9 aqui vale muito mais do que esse 9 aqui. Esse 9 aqui vale 9, esse 9 aqui vale 90. Por quê? Porque ele está posicionado à esquerda do primeiro 9. Então, ele está posicionado no local das dezenas, né? E esse aqui das unidades. Então, apesar de serem dois algarismos iguais, esse aqui vale mais do que esse. Então, isso aqui, isso significa que essa representação é uma representação posicional, né? A posição importa, né? E aí, de acordo com o número de dígitos que eu tenho, de acordo com quantos números de dígitos eu tiver, aí eu vou saber quantos números eu consigo representar. Então, por exemplo, se eu tiver um dígito só, aqui, né? Se eu tiver um dígito só no número, eu consigo representar 10 números diferentes, de 0 até 9. O menor é 0, o maior é 9. Por enquanto, esquece números negativos, tá? Estou falando só em números positivos, né? Ou não negativos, né? Para ser mais preciso, porque 0 não é positivo, não é negativo, nem positivo nem negativo. Então, a gente está falando só em números não negativos, por enquanto. Então, se eu tiver um dígito só, o número pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, se eu tenho só um dígito, eu tenho 10 possíveis números
E desses 10 possíveis números, aqui, ó, 10 possíveis números, 10 elevado a 1, que é 10, né? 10 possíveis números. E desses 10 possíveis números, o maior número possível de ser representado é o 9, porque vai de 0 a 9. Se eu tiver 2 dígitos, puder usar 2 dígitos, eu tenho de 0 a 99. Eu tenho 100 números possíveis, né? 0, 1, 2, 3, até 99. De 1 a 99 são 99 números, né? Tem o 0 também, então vão dar 100 números possíveis. De 0 até 99, então o maior número é o número 99. Né? Então, dá para fazer uma continha aqui, ó, né? Dá para eu ver isso aqui, que a quantidade de números é 10 elevado ao número de dígitos que eu tenho. Então, quando eu tenho um dígito, quantos números eu posso representar? 10 elevado a 1. Quando eu tenho 2 dígitos, 10 elevado a 2, são 100. Quando eu tenho 3 dígitos, 10 elevado a 3, 1000. Eu tenho 1000 valores possíveis de ser representados, de 0 a 999. E qual o maior valor que eu posso representar? É sempre a quantidade de números, que é 10 elevado ao número de dígitos, né? Menos 1. Por que menos 1? Porque eu tenho 0, né? De 0 até ele. De 0 até 9, são 10 números. De 0 até 9. São 100 números, de 0 a 99. São 1000 números possíveis, de 0 a 999. Então, se eu falar genericamente, se eu tiver n dígitos, eu posso representar 10 elevado a n números. E o maior número que eu consigo representar é 10 elevado a n menos 1. Né? Então, isso se eu pensar assim, qual o maior número que eu consigo representar com, sei lá, com... Quantos números? Não, qual é o número não. Quantos números eu consigo representar com 5 dígitos? Com 6 dígitos? Com 6 dígitos, vai ser 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é o quê? 10 elevado a 6 é 1 milhão. Então eu consigo representar 1 milhão de números com 6 dígitos, né? Que vai ser o quê? Vai ser de 0 a 999.999. O que é 999.999? É 1 milhão menos 1. Beleza? Estou dificultando uma coisa que é simples, né? Que pra gente é meio óbvio. Mas é importante a gente entender isso, porque depois fica fácil da gente ver esses mesmos máximos aqui, esses mesmos valores aqui, para as outras bases numéricas, que aí não é tão óbvio. Né? Pode não ser tão óbvio. Para decimal é meio óbvio, para as outras não necessariamente. Mas todas vão seguir essa mesma regra matemática aqui. Se eu tenho n dígitos, né, n algarismos no meu número, eu tenho a base, que a base aqui é 10, né, porque é uma base decimal. Eu tenho a base elevada ao número de dígitos. Isso é a quantidade de números que eu consigo representar. E qual o maior número que eu consigo representar? A base, que é 10, elevado ao número de dígitos, menos 1. Né? A quantidade de números menos 1, porque é sempre de 0 até a quantidade de números. Tá claro isso? Por Tá enquanto, claro? sim, por enquanto sim. Beleza. Então vamos passar para outros sistemas de numeração. A gente vai fazer o mesmo raciocínio. Posso até voltar nesse slide de vez em quando para a gente fazer um paralelo, mas vocês vão ver que a base é diferente, né? Então a gente vai falar, apesar de eu poder, eu já falei com vocês, né? A gente usa a base decimal, que são 10 algarismos, eu podia ser uma base, podia ter a base 9, podia ser base 8, base 13, base 7, a base que eu quiser. Né? A gente normalmente vai trabalhar com essas 4 que estão aí, que é a decimal, porque é a mais fácil dos seres humanos compreenderem, a binária, que o computador usa internamente para seus cálculos, né, para sua organização, a hexadecimal, que é uma forma mais compactada de representar, uma forma mais compacta de representar os valores binários, e a octal também, que é mais compacto também. Beleza? Bom, vamos falar aqui então sobre, primeiro, a base binária.
Voltei, pessoal, voltei. Então, vamos lá. A gente estava falando na base binária. Na base binária, eu só tenho 2 algarismos, o 0 e o 1. Então, nesse aqui eu já vou começar a escrever aqui, peraí. Deixa eu compartilhar a tela toda que é mais fácil. Então, vamos lá. Na base decimal, eu tenho lá os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não é isso? Por favor, né? Então, essa aqui é a base decimal. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professor. Então, sim. Fisicalmente um pouco aí? Sim, melhor, né? Sim, sim. Então, depois do 9, o que acontece? Não tem mais dígitos. Então, o que eu falei com vocês? A gente começa, o próximo número vai ser o 1 seguido do 0. Depois o 1 seguido do 1, depois o 1 seguido do 2, 1 seguido do 3, até chegar no 1 seguido do 9. Acabaram os algarismos aqui também, né, na unidade. Aí eu vou aumentar a dezena, né? Tá? 2 seguido do 0, depois 2 seguido do 1, depois 2 seguido do 2, até o 2 seguido do 9. E aí vai vir o 3 seguido do 0, 3 seguido do 1. Isso aí vocês aprenderam já a contar há algum tempo, né? Mas o princípio básico é esse. No binário, que é a base 2, né? Binário decimal, base 10. Binário, base 2. No binário, que é a base 2, eu tenho só 2 algarismos, só o 0 e o 1. Né? Diferente lá do decimal que eu tinha 10, agora eu tenho só 0 e 1. E aí, acontece aqui a mesma coisa que acontecia quando eu tinha... Quando eu tinha 9 números. Quando eu tinha 9 números, o que aconteceu aqui? Vamos olhar. 10 números, né? De 0 até 9. Quando eu atingi o último, que foi o 9, o que eu fiz? Eu coloquei o 1 seguido do 0, para representar o próximo número. Então, quando acabou aqui 0, 1, eu não tenho mais dígitos. Eu não tenho 2, o 3, o 4 no binário. Eu só tenho 0 e 1. O que eu tenho que fazer, então, se só tenho 0 e 1? O próximo número vai ser o 1 seguido do 0. Né? O 1. 0 à esquerda, em qualquer base numérica, não serve para nada, né? É sempre só a direita. Então, o 0 à esquerda não serve para nada. Beleza. O que acontece, então? Eu vou botar 1, 0, né? E aí, o próximo número vai ser o quê? O próximo número vai ser o 1, também aqui na dezena, seguido do 1. Tá certo? Tá claro aqui? Certinho, professor. O que vai acontecer no próximo número? Eu vou botar um embaixo do outro, talvez fique mais fácil da gente ver. Né? Tem o 0, 1, acabaram os algarismos, então vou botar o 1 seguido do 0. O 1 seguido do 1. Beleza, é o 1 seguido do 1, só que também já esgotou aqui, né? Já esgotou todos os números que eu podia botar nessa posição, todos os números que eu podia botar nessa posição. Então agora, se eu quiser representar o próximo número, eu preciso de 3 dígitos. Vai ser 1, os outros 2 dígitos 0. É o que acontecia aqui quando eu chegava em... Só que aqui acontecia só quando eu chegava em 99. Botei todos os possíveis aqui nessa posição, todos os possíveis nessa posição, então o próximo é 1, 0, 0. Aí depois 1, 0, 1, e assim por diante. Aqui também. Depois do 1, 0, 0 vai ser o quê? 1, 0, 1. E depois do 1, 0, 1? Opa, depois do 1, 0, 1, aqui já foram todos os números possíveis, né? Nessa posição aqui, ó, que é o 0 e o 1. Então agora o que eu tenho que fazer? 1, 1, 0. Depois 1, 1, 1. Até que eu esgotei todas as posições também. Aí vai ser o quê? 1, 0, 0. Depois 1, 0, 0, 1. E depois 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. E depois 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1,
0 e 1. Alguém tem dúvida sobre essa contagem binária? Se tiver dúvida, é hora de interromper aí para a gente sanar a dúvida. Tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo por enquanto, professor. Tranquilo. Então, Sim, beleza. tranquilo. Então, beleza. Bom, baseado nessa contagem aqui, né, o que eu tenho? Baseado nessa contagem aqui, o que eu tenho, então? Eu tenho porque a quantidade de dígitos que eu tiver, né? Se eu tiver um dígito só, eu tenho dois possíveis números, 0 e 1. E o maior número que eu posso representar é o número 1. Se eu tiver dois dígitos, eu tenho 2 elevado a 2, né? Antes era 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, agora é 2, porque a base é 2. Então, se eu tenho dois dígitos, vão ser 2 elevado a 2 números possíveis de serem representados, ou seja, 4 números possíveis, que é o 00, 01, 10, 11, né? São 4 possíveis números. E o maior número é o número 3. Tá certo? É sempre 4 menos 1, né? 3. Se eu tiver n números, a quantidade de números, n dígitos binários, a quantidade de números que eu consigo representar, 2 elevado a n. E o maior número que eu consigo representar, 2 elevado a n menos 1. Então, por exemplo, se eu tiver 4 dígitos binários, eu consigo representar quantos números diferentes? 2 elevado a 4. 16 números diferentes. Que vai ser de 0 a 15. Então, o maior número é 15, né? Que é 16 menos 1. Se eu tiver 10 dígitos binários, eu consigo representar 2 elevado a 10 números diferentes. 2 elevado a 10 é 1024. Então, eu consigo representar 1024 números diferentes. 1024 números diferentes é o quê? De 0 a 1023, né? Então, o maior número vai ser 2 elevado a 1024 menos 1, que dá 1023. Beleza? É o mesmo raciocínio do decimal, né? A quantidade de números é sempre a base vezes o número de dígitos. Desculpa, a base elevada ao número de dígitos, né? E o maior número é sempre a base elevada ao número de dígitos menos 1. Então, 1 byte, por exemplo, 1 byte tem 8 bits, né? Os bits em computação a gente organiza em bytes, 1 byte tem 8 bits. Quantos números diferentes eu consigo representar em 8 bits? Quantos valores diferentes? 2 elevado a 8, que é 256. Qual é o maior valor que você consegue representar, então, em 8 bits? 2 elevado a 8, que é 256, menos 1, 255. Então, eu consigo representar de 0 a 255, que é o maior valor que eu consigo representar em um byte. Tá? Então, até aí, beleza. Na base octal, é a mesma coisa. A base octal é a base 8. Na base 8, quais são os possíveis algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? De 0 a 7. Então, como é que é a contagem em octal? Ah, isso aqui é a contagem em binário. Vou botar aqui. Se eu for botar... Como é que é a contagem em octal? Como é que é a contagem octal? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Depois do 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois do 7, acabaram os dígitos. Então, o que eu tenho que fazer? Botar o 1, o 0. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, 1 com 7. 7 é o último. Então, vai passar a ser o quê? 2 com 0, 2 com 1, até chegar no 2 com 7. Aí depois é o 3 com 0. Até chegar no 3 com 7. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, então esse é o octal. E aí quantos
números eu consigo representar, né, quantos números diferentes eu consigo representar com um número em octal que tenha 3 dígitos. Vai ser 8 elevado a 3. Né? Então, como a base é 8, eu tenho sempre 8 elevado ao número de dígitos. Se eu tiver 10 dígitos, vai ser 8 elevado a 10. A quantidade de números diferentes que eu consigo representar. E qual é o maior número? 8 elevado a 10 menos 1. Beleza? Sempre assim. Da mesma forma que eu tenho no octal. Esse número aqui, por exemplo, essa é uma boa pergunta, né? Esse número aqui está em que base? Binária. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode estar em binário, ela pode estar em decimal, ela pode ser 110.101 em decimal. Ela pode ser octal, ela pode ser o que for, não dá para saber. Olhando aqui, não dá para saber. Eu sei, por exemplo, que essa aqui não é binária, porque tem dígitos a mais do que 1 e 0. Agora ela está em octal? Não sei, pode estar em octal, pode ser decimal, pode ser hexadecimal, assim como essa aqui. Dá para eu saber em que base que não está, mas em que base que está, não dá para eu saber, porque ela pode estar em qualquer base, tá certo? Só uma curiosidade. Normalmente, inclusive, é muito usual você colocar, para você não ter dúvida, você colocar assim, ó, é o 13, ou você dizer em que base que tá, ou então você usar assim. Assim, ó. 13 na base 8. Colocar esse 8zinho assim subscrito para poder dizer que esse número aqui está na base 8. Beleza? Não é 13, é um 3 na base 8. Esse aqui, por exemplo, ó, senão você poderia achar que está em binário, mas não necessariamente. Esse aqui está na base 8, pronto, é um 0 na base 8. Beleza? Esse aqui, é um que na base 2. Então, esse aqui eu sei que é na base 2, que é binário. Então é importante você ter esse índicezinho aqui atrás que mostra em que base que está. Senão você olha um número desse aqui, 1, 0, 1, 0, 1, você não sabe se é binário, se é octal, se é hexadecimal, se é decimal, não dá para saber o que é. Bom, e o hexadecimal? O hexadecimal é um pouquinho mais complicado. Hexadecimal, né? Quer dizer que você tem 16 possíveis algarismos. Bom, a gente não tem símbolo para 16 algarismos diferentes, a gente só tem símbolo para 10, de 0 a 9. Então, convencionou-se que quando acabaram os algarismos que a gente conhecia, começou a se usar letra para os valores maiores. Ou seja, quais são os 16 algarismos utilizados na base hexadecimal? De 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois, para representar o valor 10, é o dígito A, né? O algarismo A. Depois B, depois C, depois D, depois E, depois F. Então, vai de 0 a 15, são 16 diferentes, ó. Aqui eu tenho 10, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes. Então, agora podem aparecer umas letras aí de A a F nos números. A letra A é o valor 10, a letra B é o valor 11, a letra C é o valor 12, até a letra F, que é o valor 15. Certo? Porque com um algarismo só eu posso representar 16 números, de 0 até 15, né? Pode ser 0 até F. Então, isso aqui, por exemplo, é um número em hexadecimal. Pode ser um número em hexadecimal. Esse aqui pode ser também em hexadecimal, não dá para saber. Esse aqui também. Olha aqui, é binário? Não necessariamente, pode ser hexadecimal. É um número válido. Se eu disser que é hexadecimal, não está errado, é válido. Se eu disser que esse aqui é binário, não pode ser. Se eu disser que esse aqui é decimal, também não pode ser. Se eu disser que esse aqui é octal, também não pode ser. Como que a gente faz para diferenciar? Então, desse jeito aqui, não dá para saber. Só dá para saber se você tiver um diferenciador desse tipo aqui, que é o que a gente vai passar a usar. Tá certo? Um númerozinho depois indicando qual é a base. Ou então, se no enunciado eu disser qual é a base. Entendeu? Sim, deu para entender. Então, assim, desse jeito aqui, eu sei que é hexadecimal porque eu estou aqui falando sobre números hexadecimais. Então, beleza. Então, está dentro do contexto de hexadecimal. Mas se não tivesse, eu teria que ter aqui
por exemplo, aqui embaixo, aqui, o 16, para dizer que é hexadecimal. Entendeu? Esse 16 embaixo não faz parte do número, ele só está indicando em qual base que o número está. Bom, se eu pegar o valor, a quantidade 2001, né, o número decimal 2001, eu posso ter esse mesmo, uma forma de representar esse valor, né, 2001, em diferentes bases, né? Em decimal, o valor, né, da quantidade 2001 é isso aí, 2001. Mas, nas outras bases, eu vou ter formas diferentes de representar, né? Ou seja, em decimal, 2001. Em hexadecimal, essa mesma quantidade aqui eu represento como 7D1. Não vem ao caso agora como que eu cheguei nisso, não. A gente vai ver daqui a pouquinho como que eu converto de um para o outro. Opa. 7D1. Se for em octal, 3721. Se for em binário, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, esse número grandão aqui em binário é o mesmo valor do que esse número aqui em octal, que é o mesmo valor do que esse número aqui em decimal, que é o mesmo valor do que esse número em hexadecimal. É a mesma quantidade, representa a mesma quantidade, mas tem representações diferentes em bases diferentes. A gente está esbarrando aqui no espaço. Então, como eu tenho representações diferentes para os valores, eu tenho que ter mecanismos para converter de um valor para o outro, certo? Aqui está só falando que o número bit surgiu a partir da expressão dígito binário, né, que é binary digit. Então, pegar aqui o B de binary com o T de digit e ficou bit. É um dígito binário, né? Então, bit é um dígito binário que pode ser 0 ou 1. E aqui faz as perguntas que eu fiz para vocês, né? Esse número está representado em qual base? Ah, é base hexadecimal, porque o símbolo dele só pode estar nesse número hexadecimais. E o 1, pode estar em qualquer um dos 4 sistemas de numeração que a gente discutiu. Aí, para evitar ambiguidade, você usa o subscrito um número desse aqui. Você pode usar o número entre parênteses, ou muitas vezes nem precisa do número entre parênteses, não, tá? Aqui está dizendo que esse número está na base 2, que é um número binário. Esse aqui está na base 16, então isso aqui é um número em hexadecimal. Isso aqui está na base 10, que é um número decimal. Isso aqui está na base 8, que é um número em octal. Beleza? Então essa basezinha aqui está dizendo, o númerozinho aqui subscrito está dizendo em que base que está o número. Né? Bom, aqui a gente já falou, se eu usar x algarismos, n algarismos numa base numérica n, você pode representar n elevado a x valores distintos. Né? Na base 10, 2 elevado ao número de dígitos. Na base 2, 2 elevado ao número de dígitos. Na base 8, 8 elevado ao número de dígitos. Na base 16, 16 elevado ao número de dígitos. Né? E aí, eu posso fazer a conta contrária. Né? Vamos fazer aqui a conta contrária. Aí eu contei aqui em octal também, eu não contei em hexadecimal, né? Vamos contar em hexadecimal? Como é que eu conto em hexadecimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois é A, depois é B, depois é C, depois é D, depois é E, depois é F. Acabou? É o último dígito que dá para ter? O último algarismo que dá para ter? Então o próximo é o quê? 1, 0. Depois, 1, 1. Depois, 1, 2. Até chegar em 1, 9. Depois vai ser o quê? Depois do 9 é A. Então é 1A. Depois do... Opa, é 1A. Depois do A é o quê? Opa. É B. Depois é C. Depois é D. Depois é E. Depois é F. E depois? 2, 0. Acabou, é o último dígito ali. 2, 0. 2, 0 vai até 2, 9. Depois 2, 9. Depois A. Depois B. Depois C. E assim por diante. Beleza? Bom, então, a gente já viu que se eu tiver
a quantidade de algarismos que eu tenho vai determinar quantos números diferentes eu consigo representar numa determinada base. É sempre a base vezes e elevado ao número de algarismos, né? Então tem a base elevado ao número de algarismos. E se eu quiser fazer a conta contrária? Ou seja, se eu quiser representar uma quantidade y de valores diferentes, quantos dígitos eu preciso numa determinada base? Né? A operação inversa à potência é log, né? Então é log na base n do número de dígitos, do número de valores. Então, por exemplo, se eu quiser representar 32 valores diferentes na base binária, quantos dígitos eu preciso? Log na base 2 de 32. Log na base 2 de 32 vai dar 5, ou seja, eu preciso de 5 algarismos. Por que isso? É a operação contrária, né? Daqui a pouco isso vai ficando meio óbvio para vocês, mas por enquanto é o seguinte, eu tenho a base, que eu falei com vocês, elevado é a base, elevado ao número de dígitos. Isso aí vai dar o quê? A quantidade de números, né? Não é isso? Isso aqui. A quantidade de números que eu consigo representar é a base vezes o número de dígitos. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui. Se eu quiser fazer a operação contrária, né? Eu quiser saber o que eu quero saber é qual é o expoente aí, né? Qual o número de dígitos que eu preciso, dado que eu sei a base e a quantidade de números, né? O número de dígito vai ser o log base da quantidade de números. Ou seja, eu queria representar 32, não, queria representar 1024 números diferentes. Quantos dígitos binários eu preciso? Eu preciso log a dígito binário, né? Então, log na base 2. De quê? De 1024. 1024 números diferentes. Isso aqui vai dar 10. Vou fazer a conta, dá 10. Por quê? Porque 2 elevado a 10 é 1024. E se eu quiser representar 800 valores diferentes? Não, vamos botar 400 valores diferentes. 400 valores diferentes. 400 valores diferentes, aí já complicou a vida, né? Vocês estão vendo a tela direitinho, então, né? Sim, sim. Beleza. Vou perguntar porque eu tive a impressão que não estava vendo. Se eu tiver 400 valores diferentes, o que eu tenho que fazer? Peraí, aí eu já tenho que fazer uma continha aqui, porque já não dá para fazer esse log de cabeça, não. Então, vamos lá. 400. Log de 400. Não sei se vocês lembram disso, mas log de 400, log na 400 na base 2 é log de 400 dividido por log de 2. Sempre assim, se você quiser calcular isso, a calculadora não calcula isso aqui, não calcula base diferente. A calculadora calcula só na base 10 ou na base E, né, que é o LN, né? LN é na base E, que é o número de Euler. Mas se você quiser, você pode... Isso é igual a isso porque tem uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte, que diz que o logaritmo de x na base y, log de x na base y, isso aqui, é igual a log de x numa base w qualquer, tanto faz, log de x numa base w qualquer, dividido por log de y numa base w qualquer. Uma base qualquer, eu posso escolher o 10, por exemplo, que 10 é quando você não tem aqui, é para a base 10, né? Então, se eu quiser calcular log de 400 na base 2, é só fazer log de 400 dividido por log de 2. Então, eu posso fazer o log de 400 dividido
pelo log de 2. Eita. Log de 400 dividido por 2 log. Pronto. Log de 400 dividido por log de 2 dá 8,64. Então, eu vou precisar de 8,64 bits para poder representar 400 números diferentes. Dá para eu ter 8,64 bits? Eu posso ter um número com 8,64 bits? Posso? Não. Não, né? 8 tem 8 bits, tem 9, né? Com 8 não cabe, tem que precisar de mais de 8, então eu preciso no fundo de 9 bits, é isso que está dizendo. O fato de não dar 9 exato significa que com 9 bits eu consigo ter mais do que 400 números. Mas com 8 bits eu tenho menos, então no fundo eu precisaria de 9, mas alguns vão sobrar. Isso aqui vai ficando mais, daqui a pouco vai ficando no sangue. Professor, acho que você está mutado, hein, se você estiver falando. Opa, acho que eu esbarrei sem querer aí no mute, né? Vocês ouviram até onde aí? Só para eu saber. Essa parte aqui vocês ouviram? Essa parte aí, sim. Quando você terminou, Sim, ela foi tudo já. mutada. Show de bola, beleza. Eu devo ter esbarrado aqui sem querer. Bom, aqui, né? O que eu falei é que a gente vai ver agora, o que a gente vai ver, que importa mais, é a conversão de números entre as bases diferentes. De decimal para binário, para octal ou para hexadecimal, de qualquer um desses aí para decimal. Então a gente vai ver de decimal para qualquer outro. De qualquer outro para decimal, que são as conversões importantes. E as conversões entre eles, né? De binário para octal, binário para hexadecimal. Eu separei nesses 3 grupos, porque isso aqui existe uma forma de se fazer isso, que de decimal para binário, para octal ou para hexadecimal, é o mesmo mecanismo que a gente vai usar. De binário, octal ou hexadecimal para decimal, também se usa o mesmo mecanismo. Então, de decimal para qualquer um é um mecanismo igual. De qualquer um para decimal, é o mesmo mecanismo que você usa. E de binário para octal, binário para hexadecimal ou octal para hexadecimal, o mecanismo aqui é igual entre eles. São 3 mecanismos diferentes, 3 formas diferentes. Certo? Não importa se é de decimal para binário, de decimal para octal ou de decimal para hexadecimal. A mecânica, a forma de conversão é a mesma. Não importa se é binário, se é octal ou hexadecimal. Se for para decimal, também a forma é a mesma. E entre eles aqui tem uma forma também que é a mesma. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Eu tenho um número em decimal e quero representar ele em binário, em octal ou em hexadecimal. Tá? E aí o método que a gente usa para isso é o chamado método das divisões sucessivas. Né? Então, a ideia é pegar o número e dividir ele pela base. Pela nova base, pela base para a qual eu quero converter. Né? E aí a gente vai dividindo sucessivamente, até a gente conseguir dividir, que a gente vai obter o número. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Imagina que eu tenho o número 23, tá? Na base... Opa. Esse slide aqui tem um errinho aqui. Ó. É assim, ó. Pronto, agora tá melhor. Imagina que eu tenho o número 23 na base decimal e eu quero saber qual é o valor dele na base binária. Então,
23 dividido por 2 dá quanto? 23 dividido por 2, posso fazer a conta aqui, né? 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 2 dá 1 e desce 1, né? Então, 23 dividido por 2 vai dar 11 como resultado e tem 1 no resto, né? Que é um número ímpar, tem 1 no resto. 11 dividido por 2 é o quê? Dá 5 e 1 no resto aqui. 5 dividido por 2 dá o quê? 1. Desculpa, dá 2 com 1 de resto. 2 dividido por 2 é o quê? Dá 1 com 0 de resto. Beleza? Tá claro aí as divisões sucessivas? Sim, sim. Divido, pego o resultado, divido por 2, pego o resultado, divido por 2, pego o resultado, divido por 2. E aí depois eu leio o número assim, ó, de trás para frente. Eu pego o último resultado, Eu parei aqui por quê? Porque 1 não dá mais para dividir por 2. Só por isso que eu parei. Porque quando o número é menor do que a base, não dá mais para eu dividir, eu paro. E aí o resultado da minha conversão é o resultado aqui da operação, né, concatenado com os restos das divisões. Só resto, eu não estou preocupado com os resultados. Esses resultados aqui no meio do caminho só servem para ir fazendo as divisões. Eu pego o último resultado junto com os restos das divisões anteriores. Então fica 1, 0, 1, 1, 1. Então 1, 0, 1, 1, 1 é o número, é equivalente ao número 23 em decimal. Então 1, 0, 1, 1, 1 em binário é o número 23 em decimal. Tá claro? Sim, sim, ficou bem claro. Isso é uma forma de fazer, né? A conversão a divisões sucessivas. Esse aqui é o que estou querendo da base 10 para a base 8. Como é que eu faço para converter um número da base 10 para a base 8? É o mesmo princípio, só que em vez de dividir por 2, eu vou dividir por 8, porque agora a base é 8. Então eu vou pegar o número 2000 e dividir por 2001, desculpa, o que eu estou fazendo é dividir por 8. 2001 dividido por 8, se eu fizer a conta aqui, vai dar 250 de resultado e 1 de resto. 250 dividido por 8, o resultado dá 31 e dá 2 de resto. 31 dividido por 8 dá 3 de resultado e 7 de resto. Então, fiz a mesma coisa. Pego o último resultado aqui concatenado com os restos das divisões. 3, 7, 2, 1. Então, o número octal é 3, 7, 2, 1. Então, 3, 7, 2, 1 em octal é a mesma coisa que 2001 em decimal. Beleza? É exatamente o mesmo princípio da conversão de binário para decimal. Só que agora eu estou convertendo octal para decimal. Desculpa. Mesma coisa de decimal para binário, só que agora é decimal para octal. De decimal para binário e decimal para octal. E da mesma forma, eu posso fazer de decimal para hexadecimal. De decimal para hexadecimal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número aqui e dividir por 16. Então vamos fazer isso aqui, ó. 17.254. Vou pegar ele e vou dividir por 16. Então vou tentar fazer aqui agora, ó. Como é que era o número? 17.254. Vamos lá. 17.254. Dividido. Vou fazer no Paint aqui que é mais fácil. Bom, 17.254, né? Dividido por 16. Como é que eu faço a conta aqui? Vamos fazer lá a conta igual a tia Jussara ensinou pra gente lá. Pego aqui, né? 1 dividido por 16 não dá, então eu pego o coleguinha do lado. 17 dividido por 16 dá 1, né? Então 17 dividido por 16, deixa eu tirar um pouquinho pra baixo, tá igual. 17 dividido por 16 dá 1. Tá? E quanto que fica aqui de resto? Fica 1, né? 1 vezes 16 é 16, aqui dá 16. Sobra 1.
E aí eu baixo o coleguinha do lado para dividir. 12 por 16 não dá para dividir ainda, então baixo o coleguinha do lado para dividir. Não é isso? Ah, desculpa, não deu para dividir. Põe 0, né? Opa. E baixo o coleguinha do lado. Então agora deu 125. 125 dividido por 16 dá o quê? Dá... Acho que dá 8, né? Vamos fazer a conta aqui, ó. Acho que dá 7. 125 dividido por 16 dá 7,2. Então dá 7. E aí eu tenho que subtrair lá, né? 7 vezes 16 vai dar 112, então tem que subtrair 112 dali de baixo. Né? Se eu estiver fazendo a conta errada, vocês me avisam, hein? 112. 125 menos 112 dá o quê? 13, né? 13. Vamos fazer o quê? Baixo o coleguinha do lado, né? 13 não dá para dividir por 16, baixo o coleguinha do lado. 134. 134 dividido por 16 dá o quê? 134 dividido por 16 vai dar 8. 8. E aí o que eu tenho que fazer? 8 vezes 16. 128, eu tenho que subtrair 128 daqui. Tá? 134 menos 128 dá o quê? 6, né? O resto é 6. Então dá 1078 e o resto 6. Vou pegar 1078, vou dividir de novo, as divisões sucessivas. Vou dividir de novo por 16. Quanto é que dá 1078 dividido por 16? Opa, pega 1 dividido por 16, não dá. 0 dividido por 16, também não dá. 107, 107 dividido por 16 dá o quê? 107 dividido por 16 vai dar 6. E aí, 6 vezes 16, acho que é 96, né? 96. Então, eu vou pegar aqui o 107 e vou subtrair 96. 107 menos 96 dá o quê? 11, né? 11. E baixo o coleguinho, o 8 do lado, para poder continuar a divisão. 118 dividido por 16, acho que dá 7, né? Por que 7? Porque 7 vezes 16, a gente já viu aqui, que 7 vezes 16 dá 112, né? A gente vai pegar 118 e subtrair aqui 112. 118 subtraindo 112 dá 6, né? E aí, então, agora eu continuo conseguindo dividir aqui. Então, eu vou ainda dividir 67 por 16. A base é 16, continuo dividindo por 16. 67 por 16 dá o quê? Acho que é 4, né? 4 vezes 16 dá 64. Então, vai ser 4. E aqui dá 64, né? Eu subtraio os dois, dá 3, né? Então, o que é? Pronto, não dá para eu dividir mais, 4 cheguei no limite. Então, eu vou pegar esse número aqui, nesse sentido, de lá para cá, e o número é composto por quê? Pelo último aqui, último resultado, seguido dos outros restos, né? O resto de cada operação. Sempre de lá para cá. Então, o número em hexadecimal
decimal é o 4366. Então, o número 4366 é esse número 17.254, né? 17.254 em decimal, 4366 em hexadecimal. Tá certo? Podia botar a basezinha aqui para não ter erro. Beleza? Normalmente essa base tá com um número grande, podia ser uma fonte menor. Beleza, pessoal? Tá claro? Tá claro o que eu fiz aqui? Tranquilo. Não aconteceu aqui não, tá? Mas podia acontecer de um desses restos aqui dar um número maior do que 10, né? Podia dar, sei lá, 15 aqui de resto. Se desse 15, o número não ia entrar 15 aqui não. Ia ser 15 é o quê? 15 é F, então ia entrar F aqui, entendeu? Se um dos restos ou o resultado desse um número maior do que 9, né? Se desse 10, por exemplo. O resultado aqui deu 10. Não vai entrar 10 aqui, não vai entrar um 0, não. Vai ser um 0,366, não. Vai ser A366. Cada um desses aqui tem que ser um algarismo só. Um símbolo só. Se por acaso aqui der um número maior do que 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15, ele tem que entrar como aqui no número como A, B, C, D, E ou F. Beleza? Vamos fazer deixar uns para vocês fazerem aqui, enquanto eu vou fazendo a chamada, depois a gente dá uma corrigida. Vou pegar aqui um número. Vou pegar o nosso número atual aqui, ó, 2021, nosso ano. Né? Vou pegar aqui 2021 na base decimal e converter para binário. Binário vai estar grande, hein? Converter para binário, para octal e para hexadecimal. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem agora aí. Façam aí rapidinho. O número 2021 converte primeiro para binário, depois para octal, depois para hexadecimal. Fazer as 3 operações aí. Beleza? Enquanto vocês fazem aí, eu vou vendo aqui para fazer a chamada. Qualquer dúvida é só falar, tá? Mas o princípio básico é esse aqui. Vou botar aqui no cantinho. Eu tirei dali só para eu fazer a chamada, mas é isso. É 2021, eu quero que vocês convertam para binário, para decimal e para hexadecimal, tá? Enquanto eu faço a chamada aqui. Ups. Deixa eu ver que a Alan tá aí, André também, Ângelo também, os dois Arthur, Ben também. Camila também, Daniel não, tá. Daniel não está, né?
Felipe também não está hoje. Gabriel está, Guilherme está, Henrique está, Irlan está, Isabela está, João Felipe está. Laon está. Christian não está. Leandro está. Luciano está. Matheus Heber está. Natan está. Paulo Henrique está. Paulo Otávio está. Pedro Henrique está. Renato. William não está. Mas Iago está. Beleza. Estão conseguindo fazer aí, pessoal? Mais um minutinho para vocês fazerem aí. Dá mais 5, a gente tem mais 15 minutos, ou mais 5 minutinhos para vocês fazerem, para a gente poder corrigir. Beleza? Qualquer dúvida também é só falar. Eu tô aqui. Deixa eu ver. A estação gratuita sertanejo do Amazon Music.
Conseguiram fazer aí, pessoal? Sim, Hein? acredito que sim. Foi feito? Consegui, professor. Conseguiram? Vamos dar uma corrigida rapidinho aqui? Bora. Então, vamos lá. 2021. Depois eu vou deixar mais exercícios. Quando a gente acabar de falar das outras conversões, eu vou deixar um bocado de exercício aí sobre todas as conversões, tá? Então, vamos lá. Se eu quiser converter para a base 2, o que eu tenho que fazer? Vou lá. Isso aqui não vai demorar muito. Isso aqui mesmo. 2021 dividido por 2, né? Por 2 é fácil, né? Porque se eu pegar 2021 e dividir por 2, vai dar o quê? 1010, né? E o resto dá 1. O resto sempre vai dar 1 se o número for ímpar, né? Se o número for ímpar, o resto sempre dá 1. Se o número for par, o resto sempre dá 0. E dividir por 2 é fácil, né? É só tirar aqui. Se eu tirar o 1 aqui, né? Vai ficar 20, né? Dividido por 2 dá 10. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. 1010 dividido por 2 dá o quê? 505, né? E o resto da divisão, eu tenho que botar sempre o resto aqui. O resto da divisão é 0. Eu vou botar o resto, fazer uma coisa que eu não fiz aqui antes. Eu vou botar o resto da divisão em vermelho, só para destacar ele, porque eu vou usar ele no final, né? Então aqui o resto da divisão deu 1. Aqui o resto da divisão deu 0. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas acho que fica melhor para depois a gente achar tudo aqui. Sempre dividido por 2, né? Vamos ver aqui. 505 eu vou pegar então agora e dividir por 2 de novo. 505 dividido por 2 dá o quê? 500 dividido por 2, 250, 252, né? E vai ter um resto de divisão aqui. Então vai ser 252. E tem um resto da divisão aqui que é 1, né? Número ímpar sempre resto da divisão 1. Aqui, ó, número par, eu já sei que o resto da divisão vai dar 0. Isso aqui, essa estratégia você pode sempre usar, né? Quando é base 2, né? 252 dividido por 2, epa, aqui tem mais duas, assim. 252 dividido por 2 dá o quê? 126, né? 126 dividido por 2 vai dar resto 0, porque é um número par, né? E 126 dividido por 2 vai dar o quê? 63, né? Aqui o resto da divisão dá 0 também, porque é um número par. 63 dividido por 2 vai dar o resto da divisão vai dar 1, né? Então, porque o número é ímpar. Então, o resto da divisão aqui vai dar 1. E 63 dividido por 2 vai dar o quê? 63 dividido por 2, como o resto da divisão dá 1, é 62 dividido por 2 que vai dar 31, né? Beleza. E aí, vamos lá, de novo. 31 dividido por 2, aqui é uma divisão, por 2 é divisão pra caramba, com os outros vai mais rápido, né? 31 é ímpar, então vai dar, o resto da divisão vai dar 1. 30 dividido por 2 dá 15, né? Então aqui eu tenho 15 de resultado. E aqui eu tenho o resto da divisão, que é 1. 15, agora é 15. 15 dividido por 2, o resto da divisão também vai dar 1. 15 dividido por 2, 7, né? Foi torto esse dividido aqui, mas tudo bem. 15 dividido por 2, 7. E o resto da divisão dá 1. 7, por sua vez. 7 dividido por 2 dá 3, né?
E o resto da divisão dá 1. E por último, vocês vão ver que vai ser por último mesmo, 3 dividido por 2 ainda dá, 3 é maior que 2, né? Então ainda dá para dividir. 3 dividido por 2 vai dar o resultado 1. É o último resultado, porque o resultado 3 dividido por 2 vai dar 1, então não dá para dividir mais. E o resto aqui também vai dar 1, né? E aí eu sempre vou pegar aqui e o resultado vai ser simplesmente olhar a partir aqui do último resultado e olhando depois só os restos. Eu vou olhando nesse sentido aqui sempre, né? Ou seja, como é que é o número em binário? 2021 em binário. É 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Então, é esse número que eu li de trás para frente. Ó. 1, 0, esse aqui é o número 2021, né, na base 2. Então, estou olhando aqui em binário. Em binário tem que dizer que é na base 2, né? Então, essa basezinha aqui tem que estar aqui para dizer que é na base 2. Beleza? Tá claro essa primeira aqui, divisão para chegar o número em binário? 2021 na base decimal é esse número aqui em binário. E se fosse em octal? É o mesmo princípio, né? Vou pegar o número 2021 e vou fazer o quê? Vou dividi-lo. Só que em vez de dividir o número por 2, eu vou dividir ele por 8. 2021 dividido por 8 vai dar o quê? Vai dar 252, se eu não me engano. Vamos fazer aqui a conta, quer ver? 2021 dividido por 8, 252. 252, mas não é preciso, né? Você tem um resto da divisão aqui, né? Como é que eu faço o resto da divisão? Faço 252 vezes 8. Eu posso fazer, estou fazendo assim, pessoal, mas vocês podem fazer, fiz aqui só para acelerar, né? Vocês podem fazer igual a tia Judite ensinou, né? 20 dividido por 8 dá 2. E aí aqui, 2 vezes 8, 16. Então faz 20 menos 16, que dá 4. Né? Aí baixa 1 aqui o 2. 42 dividido por 8, que dá 5. Né? 5 vezes 8, 40. Então vem subtraindo 40 aqui. E aí ficam só 2. Aí resta 2. 42 menos 2 dá 2. E aí baixa o coleguinha do lado ali, que é o 1. Fica 21. 21 dividido por 8 dá 2. Né? 2 vezes 8, 16. Então, subtrai aqui 16. 21 menos 16 dá 5. Então, a gente tem aqui... Opa, vou fazer igual eu fiz antes, né? A gente tem como resultado 252 e o resto da divisão é... Cadê aqui? O resto da divisão é 5. Beleza? Bom, 252, por sua vez, se a gente fizer a mesma conta, eu vou acelerar um pouquinho a conta aqui, fazer um pouquinho de cabeça para a gente não ficar muito tempo aqui, né? Já faltam 2 minutinhos só. 252 dividido por 8. 252 dividido por 8 dá o quê? Dá 31. É isso? 31. E o resto da divisão dá, acho que 4, né? Não é isso? Deixa eu ver. Vamos ver se eu não falei besteira, hein? Dá 31 e 4, isso aí. Ai, caramba, eu tô botando só o resto aqui. Só que eu tô botando em vermelho os restos, né?
Então o resto da divisão dá 4. Você pode fazer a conta aí, 25, vai lá, dá 4. 31. O que eu vou fazer? Por último aqui, 31 dividido por 8 vai dar quanto? 31 dividido por 8 vai dar 3. Né? 3 vezes 8, 24. 31 menos 24, 7. Ou seja, eu vou pegar esses números aqui que estão em vermelho e vou olhar assim, né? Sempre o resultado primeiro, depois os restos das divisões. Então, esse número 2021 em octal é o número 3, 7, 4, 5. Sempre olhando da direita para a esquerda. 3, 7, 4, 5, então, em octal. Então, 2021 é isso aqui em binário, é 3, 7, 4, 5 em octal. E por último, só para a gente acabar aqui, vou avançar um minutinho, né? 2021, na base 16, eu vou ter que pegar ele então e dividir por 16, né? 2021 dividido por 16, se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que vai dar 126, né? 126 e o resto vai dar 5. Vou fazer aqui para aqui. E o resto vai dar 5, tá? 126, eu vou pegar e vou dividir de novo aqui por 16. Vai dar o quê? Vai dar acho que 7, né? Né? Vamos ver. Isso, professor. 7. É isso, né? Isso dá 7. Dá 7. Opa, que eu tô fazendo aqui em vermelho para poder não confundir. Vocês podem fazer, tá? Eu tô só botando a conta aqui para não ter que fazer a conta toda agora por causa da hora. Vai dar 7. E aí, o resto da divisão aqui dá quanto? Dá 14? Isso. É isso? É isso? É 14. 14 é o resto da divisão. Então, beleza, é isso aqui que eu queria chegar. O que acontece agora? Eu vou pegar e olhar daqui para cá. E aí o meu número em hexadecimal vai ser o quê? Não é 7, 14, 5. Não é para botar 14. Isso daqui é um resto só. Então, isso aqui tem que ser um algarismo que represente o valor 14. Ó, lembrando, A é 10, B é 11, C é 12, D é 13, E 14. Então, aqui é 7, é 5. Na base 16. Tá claro, pessoal? Sim. Esse cara aqui é um algarismo só. Então, esse cara aqui eu não posso botar 14 ali. Eu tenho que botar o que representa ele, que é o E. Beleza? Show de bola? Nós vamos fazer mais isso. A aula que vem nós vamos fazer o contrário. Vamos pegar da base, das bases e jogar para decimal. E também a outra conversão que é entre as bases, que é mais fácil ainda. Beleza? Então, na próxima aula a gente faz mais, né? Depois do carnaval. E a gente vou passar mais uns exercícios aí para vocês, né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza, então. Boa noite aí para vocês, hein? Desculpa aí ter avançado um pouquinho. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.